Sejam todos bem-vindos ao curso de Introdução à Visão Computacional utilizando o MATLAB. Meu nome é Felipe Souza Amaral e serei o instrutor de vocês nessa aula. Filtros de suavização. Em uma imagem, os detalhes, como bordas e os ruídos, que seriam variações bruscas nos níveis de cinza, geram altas frequências. Os filtros de suavização permitem obter uma nova imagem com menos detalhes, isto é, menos nítida ou suavizada. Como esse tipo de filtro elimina os detalhes de alta frequência, eles também são chamados de filtro passa-baixo. De modo geral, um filtro de suavização utiliza uma máscara que realiza a média da vizinhança. Além disso, os coeficientes da máscara são todos positivos e a soma deles é igual a 1. Para testar os filtros de suavização, é interessante primeiro gerar uma imagem com ruídos. No MATLAB, a função que adiciona ruídos a uma imagem é o ImNoise. Essa função recebe como entrada uma imagem, e é preciso especificar um tipo de ruído já pré-definido. E também é necessário adicionar um parâmetro ao ruído. A função ImNoise pode ser usada de duas formas. Uma seria adicionando um ruído do tipo sal e pimenta, e a outra forma do tipo gaussiano. No ruído tipo sal e pimenta, é preciso especificar qual imagem receberá o ruído, e especificar uma variável P, que controla a porcentagem de ruído na imagem. Esse valor pode variar de 0 a 1, e por padrão é o valor 0,5. No tipo de ruído gaussiano, é preciso, como no ruído sal e pimenta, especificar qual a imagem receberá o ruído. Além disso, é necessário discriminar valores para a média e para a variância do ruído. Nesse slide, é possível ver três imagens. A da esquerda seria a imagem original, sem nenhum ruído. A do meio, uma imagem com ruído do tipo sal e pimenta. Note como surgiram pontos pretos e brancos. Já a terceira imagem foi adicionado um ruído do tipo gaussiano. Veremos agora um código mostrando como adicionar um ruído à imagem. Bom, faremos agora o código mostrando como inserir um tipo de ruído na imagem. Mostraremos dois tipos de ruído, o tipo sal e pimenta e o tipo gaussiano. Para começarmos, faremos a leitura de uma imagem. Logo em seguida, criaremos uma variável que receberá o tipo de ruído sal e pimenta. E outra variável que receberá o ruído do tipo gaussiano. Agora, com o subplot, mostraremos justamente a imagem original, uma imagem com ruído sal e pimenta e a imagem com ruído gaussiano. Vamos rodar o programa. E aqui nós vemos essas três imagens. A imagem da esquerda seria a imagem original, a imagem central justamente a imagem com tipo de ruído sal e pimenta, e note que na terceira imagem, a imagem da direita, a imagem com ruído do tipo gaussiano. Filtro média. Foi falado anteriormente que um filtro de suavização utiliza uma máscara que realiza a média da vizinhança, e que todos os coeficientes da máscara são valores positivos e sua soma é igual a 1. Esse tipo de filtro é o tipo média. Além disso, quanto maior a máscara, maior o efeito de suavização ou borramento da imagem. Nesse slide, pode-se perceber uma imagem com ruído do tipo sal e pimenta, e duas outras imagens já filtradas. A imagem do meio foi utilizada apenas o filtro média. Já a imagem da direita foi utilizado o filtro média circular. Veremos agora como foi feito esse código.
Vamos agora o código para mostrar o filtro médio. Para começarmos, faremos a leitura de uma imagem. Logo em seguida, inserimos nessa imagem um tipo de ruído. Aqui vamos colocar um ruído do tipo sal e pimenta. Logo em seguida, faremos a primeira máscara para esse filtro. E nela será justamente a máscara do tipo média. Vamos colocar 5 por 5. E aplicaremos isso na nossa imagem original. Faremos agora também outro tipo de máscara. Máscara 2. Pegará justamente o tipo de média, tipo de filtro de média circular. Vamos colocar um raio de 5 e aplicaremos isso na imagem original. Agora mostraremos todas essas figuras com auxílio do subplot. A imagem original, a imagem com média, com filtro médio, e a imagem com tipo de filtro média circular. Aqui podemos ver justamente a imagem original com a adição do ruído de sal e pimenta, ela sendo filtrada com a média, aí seria a imagem do meio, e a imagem da direita seria justamente a imagem sendo filtrada com o tipo de média de círculo. Filtro do tipo gaussiano. O filtro de suavização gaussiano é baseado em uma aproximação da função gaussiana. Esse filtro utiliza uma função gaussiana para calcular os coeficientes da máscara de suavização. A máscara gerada não possui todos os seus coeficientes iguais, como ocorre no filtro de média. Assim, temos que o filtro gaussiano permite realizar uma suavização mais delicada da imagem, capaz de preservar mais os contornos que o filtro médio. Aqui pode-se ver 3 imagens. A primeira é a imagem original. A do meio foi adicionado um ruído do tipo sal e pimenta. A terceira figura, da direita, foi aplicado um filtro do tipo gaussiano. Pode-se reparar que foi retirado todos os pontos gerados pelo ruído do tipo sal e pimenta. Veremos agora um código exemplificando esse filtro. Bom, faremos agora justamente um exemplo do uso do filtro gaussiano. Para começarmos, faremos a leitura de uma imagem. Logo em seguida, adicionaremos ruídos do tipo sal e pimenta nessa imagem. E agora criaremos uma máscara justamente para usar a função especial gaussiana. E a nossa terceira imagem seria justamente a imagem com a adição de ruído sendo filtrada por esse tipo de filtro gaussiano. Agora mostraremos essas imagens, a imagem original, a imagem com ruído e a imagem filtrada usando o subplot. A imagem
imagem original. A imagem com ruído. E a imagem filtrada. Aqui vemos essas três figuras, como foi mostrado no slide. A figura da esquerda seria justamente a imagem original. A do meio seria essa imagem original com adição de ruídos. E a terceira imagem é a imagem filtrada. Outro tipo de filtro que deve ser mencionado é o filtro mediano. Esse tipo de filtro é do tipo não linear, ou seja, ele não utiliza a convolução de uma máscara. Em vez disso, esse filtro ordena os valores contidos dentro de uma área da máscara e seleciona o valor do que corresponde à posição central. Apesar do custo maior para a aplicação desse filtro, devido à etapa de ordenação, trata-se de um filtro para a remoção dos ruídos do tipo impulsivo. Esse tipo de ruídos não são contínuos, o qual consiste em impulsos irregulares de grandes amplitudes, e também na remoção de ruídos do tipo sal e pimenta. No MATLAB, para fazer o uso do filtro mediano, é através da função medFilt2. Essa função recebe como entrada uma imagem e é preciso especificar um vetor que define o número de linhas e colunas para a máscara mediana. Esse slide mostra a imagem original, da esquerda, uma imagem com ruído sal e pimenta, que seria a imagem central, e uma imagem filtrada com o filtro mediano, da direita. Veremos agora um código exemplo para esse filtro. Faremos agora justamente o exemplo do filtro mediano. Para começarmos, assim como os outros, precisaremos ler uma imagem. E assim, precisaremos também adicionar um tipo de ruído nessa imagem. E agora, numa variável em M3, faremos justamente a filtragem dessa imagem com ruído. E como vimos, o filtro mediano possui sua própria função, no caso medFilt2. Agora, com o auxílio do subplot, mostraremos justamente as imagens. A imagem original, a imagem com ruído, e a imagem já filtrada. Perceba justamente que do lado esquerdo, assim como em todos os exemplos, temos a imagem original. E também, na parte do meio, a imagem já com adição de ruídos do tipo sal e pimenta. E aqui a terceira imagem, veja como ficou nítida. Ela ficou filtrada do tipo filtro mediano. Nessa aula foi mostrado como adicionar ruídos a imagens, quais as principais filtros de suavização da imagem e o uso do filtro mediano. Vejo vocês na próxima aula.